Olá, mulheres aliançadas, tudo bem com vocês? Antes da gente partir para o nosso bate-papo, que, spoiler, tá imperdível, a gente tem uma interação maravilhosa com vocês aqui. Tem uma música que tá sendo música-chave da conferência. Vamos descobrir se todo mundo lembra dela? Repórter por um dia. Vamos ver. Ana, vem cá. Eu quero saber, tem uma música que tá sendo chave da conferência. Eu vou cantar um pedacinho e daí você completa ela pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso aqui. Como que... Todo mundo sempre esquece essa parte. Arrasou. Vamos ver, mais alguém. Riles, vem cá. Ó, tem uma música que é chave da conferência. Eu quero que você complete ela. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Viu? Ela lembrou, gente, da parte que todo mundo esquece. Deixa eu pensar. Uma pessoa desprevenida. Pra me encaixar aqui. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um desafio pra você. Pra mim? Uhum. Tem uma música que é chave dessa conferência. Eu vou cantar um pedacinho, daí você completa. Quem diria eu não sei. Muito bom, valeu a participação. A participação foi boa. Quero pegar alguém bem desprevenida. Uma mulher fazendo compras. Licença, eu tenho um desafio pra você. Um desafio, rapidinho, coisa rápida. Tem uma música que é chave dessa conferência. Eu vou cantar um pedacinho e daí você completa. Quem diria... Ai, não vou lembrar. Vai de novo. Quem diria que o Senhor faria... Ai, gente, e gravando ainda, não vou... Quem diria... Feio. E a gente, eu ouvi essa música várias vezes, mas eu não vou lembrar. Valeu a participação. Não posso pedir ajuda? Pode. Me ajuda. Ó. Da música que eu não lembro. Como que é? Quem diria que o Senhor faria um... Eu não sei. Valeu a participação, valeu. Vamos ver. Achei a Camila. Será que a Camila vai saber? Licença, eu tenho um desafio. Eu vou cantar um pedacinho de uma música que é chave dessa conferência e você tem que completar. Tá? Quem diria Que eu viveria... que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Aê! Arrasaram! Obrigada! Mais uma pessoa. Gente, será que a gente acha a pastora Vivi pra completar essa música? Vamos ver. Eu achei ela. Licença, pastora, tudo bem? Eu tenho um desafio pra pastora. Sim. Eu vou cantar um pedacinho de uma música e você tem que completar. É uma música chave da conferência. Quem diria que o Senhor faria tudo isto agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Vamos lançar a pastora Vivi cantora, eu amei. E agora, gente, fiquem com o bate-papo, que vai ser um bate-papo muito, muito legal e muito enriquecedor pra sua vida. Um beijo. E nós agora vamos ter um momento muito especial. Mulher gosta de bater papo. Mulher gosta de conversar, de trocar ideia. Gosta de tomar um cafezinho juntas. E essa é a nossa ideia aqui nesse momento. Nós estamos na sala da nossa casa agora. Uma casa com tanto de mulher assim, socorro, né? Mas a sala da nossa casa. E nós vamos falar de uma forma leve, mais profunda, sobre muito do que a gente já está falando na conferência e que impacta diretamente o nosso mundo como mulheres. E esses dias eu estava conversando com o Hudson, com meu esposo, naquele dilema, né? Por que as mulheres amadurecem antes que os homens? A gente, de algum jeito, parou nisso, parou nessa questão. E eu falei, nossa, amor, por que será, né, que as mulheres elas amadurecem tão antes? Né? Você já deve ter escutado isso, você já deve ter falado isso. E ele falou algo que ele também estudou dentro da sociologia. Ele falou, as mulheres, elas brincam de coisa séria. Elas, desde nova, elas brincam com coisa séria. Elas brincam de ser mãe, elas brincam de cuidar da casa. A gente brinca de outras coisas também, mas nós já brincamos desde novas, desde cedo. Nós brincamos de coisa séria.
Os homens, às vezes, estão brincando de ser astronauta. E não que não é algo sério, mas não é algo que todo mundo vai se tornar um astronauta. E nós estamos ali, já fazendo a comida, já cuidando do bebê, já balançando a boneca. Então, é muito natural para as mulheres nós lidarmos com questões que são pertinentes ao mundo adulto. E é isso que nós vamos fazer nessa tarde. Nós vamos conversar, mas a gente não quer conversar de uma forma que fique pesado. A gente quer conversar de uma forma leve, sobre coisas que são sérias. Mas a mulher, ela consegue trazer uma graça, né? Até para conversas sérias. Esses dias a gente fez um chá surpresa de casa nova para minha sogra. E todas as amigas dela foram. E todo mundo trouxe uma palavra do Senhor, algo que o Senhor colocou no coração. E o meu pai estava lá de intruso, gente. E no final ele falou assim, nossa, como nós homens precisamos aprender com vocês, mulheres. Porque vocês se divertiram, vocês riram, mas vocês conseguiram falar sobre algo sério. Vocês conseguiram compartilhar do coração de Deus para essa nova fase dela. Às vezes nós homens nos reunimos e acabamos, ou a gente só ri, ou a gente só fala de coisa séria. E nós, mulheres, a gente consegue fazer os dois. E a ideia, essa tarde, é fazer isso. E eu queria convidar duas pastoras, duas amigas maravilhosas que vieram direto de São José dos Campos, pastora Adriana e pastor Etel, para estar comigo nesse bate-papo. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida delas? Sejam bem-vindas, minhas amigas. Essa é a pastora Adriana. Eu vou dar a oportunidade de elas de se apresentarem um pouquinho para vocês conhecê-las. Mas essa é a pastora Adriana, pastora ali em São José dos Campos, tem 2 filhas. Eu vou parar de falar, senão eu vou te apresentar, né? Eu vou falar tudo. Pode falar, pastora. Ela ia falar tudo, né? Eu sou a pastora Adriana, né? Eu e meu esposo, nós somos pastores da Igreja Cristã Bíblica. Estou casada há 35 anos e 42 anos juntos, né? 7 anos de namoro e 35 de casados. Nós temos 2 filhas, a Fernanda e a Flávia. Inclusive, a Flávia é casada com o Marcelo. E tem uma Olívia, né? Para quem conhece a pastora Fernanda. E a Fernanda, ela tem um Benjamin também. É o metaverso, a gente brinca. Só que não é casada com o Hudson, é com Adilson. Só essa parte que sai um pouco do script. E nós temos, eu e meu esposo, né, 3 netos, 2 netas, uma de 3, uma de 1 ano e agora o bebezinho, né, o Benjamin, com 3 meses. E é uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Eu amo, né, a comunidade Alcance de Pinhais. Já é a minha casa. Me sinto em casa quando eu estou aqui. Obrigada pela sua resposta de vir nos abençoar, pastora. Seja bem-vinda. E a pastora Etel, nos apresente um pouquinho você, pastora. Olá, queridas. Meu nome é difícil, um pouquinho difícil. Etel. Eu sou pastora também na Igreja Cristã Bíblica em São José. Nesse momento, plantando a Igreja Cristã Bíblica de São Paulo, com muito empenho. E temos auxiliado, andado com o pastor Adriano, o pastor Marcelo, muitos anos. Eu sou casada com o pastor Fabiano há 21 anos. 22 no total, né, de vida juntos. Eu tenho 3 filhos. Eu costumava dizer que eu tinha 3 crianças. Isso não é mais verdade, eu não tenho mais nenhuma criança. Eu tenho o Davi, de 18 anos, que é uma bênção. O Pedro, que é a bênção número 2, tem 12. E a Manuela é a bênçãozinha, que tem 10. E é uma alegria estar aqui com vocês, viu? Eu sou muito abençoada pela vida delas também. Ano passado estivemos lá na igreja com elas. E eu sei que elas têm muito para repartir. Talvez você ainda não as conhece, mas abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para a luz que Ele quer trazer aos nossos corações, às nossas emoções, aos nossos relacionamentos. Amém?
Nessa conferência, a pastora Viviane, direcionada pelo Senhor, ela trouxe essa temática, a suficiência de Cristo. E eu fui procurar no dicionário qual é o significado de suficiente, e para ser bem fiel, eu vou ler para vocês. O dicionário diz assim, significado de suficiente, que basta, que já possui o essencial, o necessário, o bastante. Ser suficiente, estar suficiente, é já ter tudo o que você precisa. É ter o bastante para viver os seus dias. É ter aquilo que é essencial. E o convite dessa conferência, e o convite dos céus para nós, é que nós possamos olhar para Jesus e falar, o Senhor me basta. O Senhor me basta no dia bom e no dia mau. O Senhor é suficiente no dia que eu estou no monte e no dia que eu estou no vale. Mas a gente sabe que isso é um grande desafio para o ser humano. Nós sempre estamos em busca de algo. Nós sempre queremos mais. Nós sempre queremos novas realizações, novas conquistas. Às vezes a gente até fala assim, eu sou movida por novos desafios. E isso é muito bom, porque isso abre caminhos que não foram abertos ainda. Mas atrás dessa frase, às vezes pode estar escondido um sentimento de insatisfação. De dizer, eu preciso estar sempre em movimento, eu preciso estar sempre com novidade, porque eu não consigo me contentar com o que eu tenho hoje. E o Senhor é suficiente para nós, nos dando isso ou não, nos dando aquilo ou não. E esse é o grande desafio, mas é o grande convite dos céus para nós nesses dias. E começando com a pastora Etel, eu queria perguntar, pastora, já que nós fomos feitos para o Senhor e pelo Senhor, e nele não há falta nenhuma, né? Então, tudo aquilo que ele faz, também não há falta. Por que nós, seres humanos, nós mulheres mais especificamente, gostamos de procurar respostas em outros lugares? Por que nós, que deveríamos estar completas, porque fomos criadas por um Deus completo, sempre estamos em busca de completude em outras fontes? Você falou algo muito importante. Nós somos criados completos. Quando a mulher foi criada, ela foi criada num ambiente onde ela tinha tudo e ela estava satisfeita naquele lugar. Até que um dia, olha o poder de ouvir, pastora Viviane, que a pastora falou isso hoje. Ela ouviu uma voz nova. Ela ouviu uma voz que disse para ela uma mentira e ela acreditou nessa voz. Ela ouviu uma voz que dizia assim, o dia em que você comer, você será. Até aquele momento, ela era. Ela não pensava no que ela seria. Queridas, ela não pensava, Fer, naquilo que ela poderia ser. Ela era. Ela bastava. O ambiente bastava. Gênesis 2 fala que Deus colocou o homem no jardim. Então Deus deu para ele uma casa. Deus deu uma missão para ele, porque ele tinha que cultivar e guardar o jardim, na verdade. Deus deu o trabalho, uma missão para ele. Deus deu para ele sustento. Que tudo que ele precisava estava ali. Deus deu autoridade, porque ele era autoridade sobre todos os outros seres viventes ali, os animais. Deus deu para ele intimidade, deu para ele uma companheira. E Deus deu para ele algo interessantíssimo, integridade. Porque eles estavam nus e não se envergonhavam. A partir do momento que ela ouviu aquela voz, e ela, entenda, queridos, não foi só uma questão de desobedecer a um padrão. Antes da desobediência tem a incredulidade. Ela pegou a voz da serpente e ela colocou num patamar acima do que Deus havia falado. É ali que nasce a idolatria neste mundo. O que ela fez, tomar o fruto, comer e dar ao seu marido, foi uma consequência da incredulidade no que Deus disse e na crença naquilo que a serpente disse. Ali, a partir dali, todo ser humano nascido de mulher, todos os seres humanos, nascem com essa propensão. Né? Existe uma frase muito, muito forte que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A partir dali, é verdade, porque a partir dali, eles perderam tudo que eles tinham. Eles perderam a casa, eles perderam a missão, eles perderam a autoridade. Eles perderam
a intimidade e eles perderam a integridade. Por isso, da partir dali, tudo aquilo que a gente faz é em busca daquilo que falta. Mas houve um nascido de mulher, que é o único que completa essa falta. Enquanto nós não encontrarmos este homem Cristo, nascido da mulher, feito e profetizado para Eva, um dia, um dos seus descendentes vai esmagar a cabeça da serpente. Enquanto nós não nos encontrarmos nele, nada vai preencher. O nosso ego é tão enorme que não tem o que você coloque lá que preencha. Só Cristo cabe. Mais nada. Então essa é a origem. É a partir dali. Só nele nós vamos encontrar essa suficiência. Tá? E tudo foi criado para que realmente fosse assim. Para que fosse nele que a gente encontrasse quem nós somos, a nossa suficiente, o basta que você falou. E é interessante, né, que ali no jardim, usando, né, Gênesis, o Senhor deu tudo para eles e a serpente vem com um discurso ao contrário. O que o Senhor falou para Adão e para Eva? Vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, somente uma vocês não podem comer. E a serpente, ela vem com uma outra proposta. Ela vem falando, é verdade que vocês não podem comer de nenhum? E o Senhor falou, vocês podem comer de tudo, só uma que não. Mas o diabo sempre vai evidenciar aquilo que nos falta, não aquilo que nós temos. E como mulheres, como isso é real, né? Como muitas vezes nós focamos mais naquilo que não temos do que naquilo que nós já temos. Naquilo que o Senhor já nos deu. Muitas vezes dentro do nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Com a rede social hoje, isso ficou ainda mais potencializado. Por quê? Porque a gente está sempre olhando o que o outro tem que eu não tenho. E a serpente continua sussurrando no nosso ouvido. É verdade que você não tem um marido igual a fulano, mas você tem um marido que o Senhor te deu. O marido que Ele quer fazer com que você cuide e vocês prosperem juntos. Então a voz da serpente sempre vai ser focar naquilo que nós não temos. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Senão a gente sai do lugar da dependência, né? É verdade. Como a pastora Fernanda disse, nós temos que estar atento aonde estão os nossos olhos. Qual é o foco? Satanás, ele vai fazer de tudo para a gente tirar os olhos daquele que é toda a suficiência, do Deus El Shaddai, que El Shaddai é mais do que suficiente. Né? Uma das traduções é o Deus que é mais do que suficiente. Então, os nossos olhos têm que estar focados no Senhor. No Senhor. E isso foi uma coisa que Deus falou comigo logo que eu me converti. Porque eu era uma pessoa que tinha uma insatisfação. Então, sempre os meus olhos estavam na próxima conquista. Então, eu vou casar e eu vou estar feliz. Casei. Lógico que eu fiquei feliz, né? Mas aquilo não me preencheu. Logo, eu estava recém-formada, eu precisava montar meu consultório. Aí, não, eu preciso ter meu consultório. A hora que eu começar a atender, trabalhar, eu vou estar feliz. Montei o consultório, logo depois estava infeliz. Aí eu tinha prestado um concurso público também para ser... para falar, eu era, né? Que agora eu estou aposentada, dentista. Aí eu tinha feito um concurso público e eu fiquei assim meses ansiosa por ser chamada para ser funcionária pública. Também, né? Além do consultório, funcionária pública. Quando eu consegui isso, eu vi a insatisfação. Nesse meio tempo, eu me converti. E aí sim, um dia, eu ouvi a outra voz, né? A voz do Senhor Jesus, que mostrou para mim que Ele era tudo o que eu precisava. Não que, a partir dali, eu não ia ter mais desafios, alvos na minha vida, mas que Ele era o suficiente para preencher aquele vazio que a gente acha que conquista, viagens, e às vezes até cristãos, nós colocamos os nossos alvos em coisas físicas e materiais, mas deixa eu... Como é muito sutil, tá, queridas? A gente está falando de coisas que são... Eu vou dar um exemplo que aconteceu me arrumando para vir para cá. Estava com a minha irmã, eu provava uma roupa, ela provava outra, e daí a gente trocou um pouco os looks ali, né? Ela pegou o meu, eu peguei o dela, e assim foi, porque mulher faz assim. E eu falei assim, tá bom, assim.
Ela falou, não, tá linda. Daí eu olhei para o meu pé, porque daí eu só tinha colocado a parte de cima, a parte de baixo. Olhei para o meu pé e falei assim, tá, agora falta o que eu vou colocar no pé. Eu não tenho o que eu vou colocar no pé. Gente, eu não sou a louca do sapato, tá? Eu não tenho vários sapatos, não é a minha obsessão. Mas eu tenho sapatos suficientes. E eu tinha para vir hoje. Mas você vê como que a insatisfação, ela é em coisas grandiosas, mas também em coisas muito pequeninas. E depois eu falei, nossa, que frase forte, mas que ao mesmo tempo desnuda o meu coração, de que muitas vezes nós estamos sempre focando mais no que não temos, naquilo que ainda não conseguimos. E isso mostra como nós gostamos de estar num lugar de controle, num lugar de eu quero o que eu quero na hora que eu quero. E isso revela o nosso coração muitas vezes altivo para aquilo que o Senhor quer, não é verdade, Theo? Fer, eu não lembro agora em detalhe se foi depois da primeira multiplicação de pães ou depois da segunda, mas há um momento em que os discípulos vão para o barco com Jesus e eles começam a perguntar, mas a gente não trouxe pão, e não sei o que do pão. E Jesus tinha acabado de multiplicar um monte de pão. E eles estão ali falando, nossa, mas a gente não tem pão, não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui e tal. E Jesus fica um pouco bravo com eles. Por que vocês estão falando de pão? Ele tinha acabado de alimentar uma multidão ao ponto de sobrar. Eles entram no barco, a primeira coisa... Nossa, esquecemos de trazer pão. Parece alguém? Alguém? É muito, muito interessante, porque a natureza nossa precisa ser redimida por uma mente nova. É a renovação da mente que vai tirar você desse lugar que a Fer falou, de que sempre falta algo. Não falta. Queridos, a palavra de Deus diz que Ele não poupou Cristo. O bem mais precioso que a gente pode encontrar. Deus não poupou Cristo, o próprio Filho. Como não nos dará com Ele, graciosamente, todas as coisas? Essa voz que diz para nós, isso aqui está faltando. O dia que você tiver o diploma, você será. Isso é Satanás. O dia que você comer daquela única árvore que Ele não te deu, aí você vai ser como Deus. Ela já era como Deus. A palavra diz que eles foram criados à imagem e semelhança de quem, meninas? De Deus. Mas elas acreditaram na mentira. E nós continuamos caindo na mentira dia após dia após dia. Eu tenho uma frase que eu tenho que pregar para mim todo dia, a hora que eu acordo. Porque eu sou essa pessoa que eu estou sempre olhando... Estava até falando com a Amanda. Eu estou sempre olhando o que... Nossa, Amanda, mas agora a gente arrumou esse cômodo na minha casa, então, mas está faltando pintar aquele negócio ali. Está sempre faltando. Ela tem rodinha no pé, gente. Uma energia que, olha, meu Deus. Está sempre faltando, sempre faltando. Então, eu tenho que pregar para mim todo dia essa frase. Anota aí. O que eu não tenho, eu não preciso. O dia que eu precisar, Deus vai me dar antes que eu peça. É o que a palavra diz? Ainda promessa. Antes de eu pedir, Ele vai me providenciar. Então, se eu não tenho, é porque eu não preciso. Então, prega para você, prego para mim. Senhor, me ajuda. E é isso mesmo, isso nos leva para um lugar de dependência, né? Onde o controle não está nas nossas mãos, não é porque eu quero que eu tenho que ter. E eu só tenho que ter o que o Senhor quer que eu tenha. Isso nos leva a um lugar de depender totalmente dEle. E, pastora, falando de dependência, pastora Adri, como é que a gente se mantém nesse lugar de dependência diante de tantos afazeres como mulheres? A mulher está sempre fazendo alguma coisa, algumas são mais agitadas, outras menos, mas a verdade é que a vida da mulher nunca está tranquila, nunca a gente está sem fazer nada. Como é que a gente mantém esse lugar de dependência? Como é que você encontrou esse lugar? Nos dá dicas aí. Então, é que às vezes a gente pensa numa dicotomia assim, dependência ou afazer de casa. Eu tenho uma frase que eu uso muito, né? Quem me conhece sabe, que tudo é espiritual. Como a pastora Viviane pregou antes, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos seres espirituais. Então, a gente tem que entender que quando a gente tem Cristo, toda a nossa vida tem que estar nele. Tem que estar nele. Né? Não é assim. Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho tempo para
para isso, para estar com Deus. Agora eu tenho um filho pequeno, é uma correria. A vida da mulher é uma correria. Mas se a gente for analisar a palavra de Deus, Deus sempre frisou isso. Quando o povo estava para entrar na terra prometida, né, Moisés fazendo o discurso lá em Deuteronômio, ele fala assim, né, ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus. O Senhor é teu Deus. E ele fala, eu até separei aqui o versículo, e eu queria que você prestasse atenção no que está falando aqui. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Escuta, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Deus está falando, traga a minha presença para dentro da sua casa. Não há separação. Você não vai me buscar em outro lugar. Eu estou com você. Jesus não é o Deus Emanuel? Ele está conosco todo o tempo. Ele prometeu, jamais deixarei, jamais abandonarei. Então, tudo é espiritual. Aqui, quando fala assim, você vai ensinar seus filhos a palavra, enquanto você está fazendo almoço, sentou, arrumou a mesa, sentou com seus filhos, aquilo já é você estar na presença de Deus, já é uma dependência de Deus. Né? E foi assim que ela perguntou pessoalmente, como que eu lidei com isso? Eu, como eu disse, né, eu era dentista, então, aí o testemunho é grande, então, mas só resumindo, aí Deus me dirigiu, e depois a gente vai falar um pouco sobre vida profissional, né? Deus me dirigiu, e isso é uma coisa muito pessoal, e depois a gente vai falar, porque não existe receita de bolo, né, na nossa vida com Cristo. Receita de bolo é assim, 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo, 3 de trigo, e eu faço e eu vou passar para a pastora Vivi, porque ela gostou do bolo que ela comeu na minha casa. Então, vou passar para ela, vou passar para a pastora Flávia. Não, Deus ele vai tratar individualmente com cada uma de nós. Como eu digo, como se fosse receita médica. Ele conhece todas as particularidades. Né? Quando você vai no médico, ele não vai receitar a mesma coisa para mim, que estou com gripe, às vezes para a pastora, porque ela tem as características dela, e eu tenho as minhas, os meus sintomas. Né? Então, mas eu, na época, então, eu tinha meu consultório, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. 2 períodos no consultório e 1 período na prefeitura, né? E Deus me pediu para ficar só na prefeitura. Mas, mesmo assim, eu trabalhava fora. Né? Então, você trabalhar fora demanda muito trabalho, né? Com 2 filhas. Só que eu aprendi a isso, nunca separar a minha dependência da minha vida, a minha vida espiritual da minha vida com as minhas filhas. Né? É lógico, querida, que nossa comunhão com Deus, o próprio Jesus ensinou. Muitas vezes você entra no teu quarto, fecha a tua porta. Mulher é louca para entrar no banheiro, fechar a porta, né? Às vezes mais do que no quarto. Mas a gente tem que fazer a nossa vida espiritual todos os dias. Todos os dias. Como o apóstolo Paulo, a pastora Viviane falou, né? Ele falava assim, eu oro mais em língua do que todos. Você vai falar para mim que você não tem tempo de orar em línguas? Vá lavar uma louça orando em línguas. Né? Vá varrer uma casa orando em línguas. Nós temos tempo. Né? A nossa vida é o tempo inteiro com Deus. E esse lugar de dependência é importante nós entendermos que tudo é espiritual, porque senão nós sempre vamos dar desculpas. Né? Cada uma aqui numa fase, eu
quis perguntar muito para elas, porque a pastora Adri já tem filhas criadas, já casadas, a Etel já tem um filho que é jovem, 2 adolescentes, pré-adolescentes. Então, elas passaram na pele o que é não ter tempo, né? O que é, muitas vezes, ter que equilibrar vários pratos. E, às vezes, a gente, entendendo que ser espiritual é só quando eu consigo tirar 2 horas para orar, colocar um louvor e ficar lá, nós acabamos, a gente acaba idolatrando uma rotina que muitas vezes não vai caber todos os dias na nossa vida. É claro que vão ter momentos que o Senhor vai falar especificamente para você, olha, eu preciso de mais tempo com você, só eu e você, entra no teu quarto, mas dá para fazer tudo isso todos os dias? Eu, com um bebezinho, não posso entrar no quarto e ficar 2 horas lá e falar, se virem com o meu bebê, que não vai rolar. Ele vai querer mamar, ele vai querer atenção. E nós precisamos entender isso, que o lugar de dependência é um lugar onde nós colocamos o Senhor como centro da nossa vida. Nossa vida. Não é uma vida que a gente idealizou. Não é a vida que a gente acha que vai ser bom ser espiritual, mas é a nossa vida. Hoje, a pastora Dani está ali, 2 filhas pequenas. Como que é o devocional, pastora? Com as crianças ao redor ali, gritando. Por quê? Porque tudo é espiritual. E com certeza o zelo dela em não desistir de ler pelo menos um versículo, um capítulo, está mostrando para as filhas dela, olha, isso é o mais importante. Essa é a boa parte. O lugar da dependência é quando nós olhamos e falamos, Senhor, seja o rei da minha vida. Não da vida que eu idealizei, mas da minha vida. Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, a irmã postou lá no Instagram que ela abriu a Bíblia. Ela estava com uma caneca linda. E eu não tenho a caneca, não consegui ainda nem sentar na minha cadeira. A casa está cheirosa, limpa. Ela fez um vídeo e a minha casa está assim. E daí a gente fala assim, Deus, quando eu tiver isso, aí eu tiro tempo para o Senhor. Quando eu conseguir tirar 1 hora de oração, eu tiro tempo para o Senhor. E não, o Senhor está falando, eu quero estar com você nos seus afazeres, balançando o seu bebê, cuidando dos seus filhos, cozinhando para a sua família, trabalhando para os outros. Isso é o lugar de dependência, né? Exatamente, levando o teu filho na escola, como Deuteronômio diz, no caminho você pode ter essa dependência, a gente deve ter. Ele tem que ser tudo, né, o que nós precisamos, e Ele é. Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então não adianta a gente ficar querendo fazer todas as coisas no braço da nossa força. E logo depois de Deuteronômio ele vai falar isso. Ele vai falar assim, quando vocês entrarem na terra, não diga que foi o seu braço e a sua força que fez você conquistar riqueza. Antes, você lembra que fui eu. Amém? Ele é o suficiente. E esse lugar nos faz lembrar que até para orar nós precisamos do Senhor. Para adorar nós precisamos do Senhor, porque às vezes a gente cai no engano de eu oro tantas horas porque eu sou boa, porque eu sou espiritual. Não, para orar, para adorar, para tudo nós precisamos do Senhor, senão nós criamos ídolos até da nossa espiritualidade. Até do quanto eu sou espiritual. Isso vai fazer com que nós, às vezes, até julguemos os outros. Você não consegue, é porque você não é tão espiritual, Etel. Eu acho que falta espiritualidade. Isso constrói mais um ídolo, o ídolo da espiritualidade, da minha espiritualidade. Como a Etel falou, Calvino disse, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós conseguimos construir ídolos para tudo, gente. Para coisas que são boas, que são bênçãos do Senhor, muitas vezes nós conseguimos construir ídolos. E eu quero até perguntar para você, pastor Etel, quais são os ídolos da mulher da atualidade? Muitos. Olha, a serpente sabia o que ela estava fazendo quando ela abordou a mulher. Ela não é boba, não. Estava falando isso hoje. Se ela fosse chegar em Adão, Adão tinha comido e ido dormir, e ninguém tinha ficado sabendo. E a Eva ia chegar, ele ia estar escondido com folhinha, porque o olho dele ia abrir, ele ia estar com folhinha. E a Eva ia chegar e falar, você está tão estranho, não tenho nada. O que você tem? Tenho nada. Ela sabia. O que acontece? Nós mulheres somos seres relacionais.
Isso que a Fer estava falando, da gente ter essa influência em casa, isso é projetado por Deus, mulheres. Isso é projetado por Deus. Aquilo que você faz, não pensa você que é só Deus que está te vendo. Seus filhos estão te vendo. Então, o tipo de fruto, porque filho é fruto, não é obra. Cuidado, filho é fruto. O tipo de fruto que sua vida vai colher vai nascer do que você faz, não do que você diz que faz. Então, cuidado. A mulher hoje, ela tem pouca atenção em 2.000 coisas. São tantas vozes. Antes a Eva tinha uma, né? A gente tem 50.000. Tantas vozes vão querer dizer para você como é que você tem que fazer, como a sua maternidade tem que ser. E às vezes são vozes que nós, filhas de Deus, identificamos claramente como voz de Satanás. Então essas a gente não se preocupa muito, a gente tira. Na nossa vida o grande problema são as vozes que não são voz de Satanás, mas não é aquilo que Deus tem para você. Porque Deus tem um propósito individual para cada uma de nós. Então, se eu olhar para a pastora Adriana e falar assim, nossa, a pastora Adriana, nessa fase da vida dela, ela trabalhou meio período, né? E no outro período ela ficava com as meninas. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trabalhar meio período e no outro período eu vou ficar com meus filhos. E às vezes não é isso que Deus tem para mim. Às vezes Deus tem para mim que eu não vou trabalhar. Que na verdade, não vou trabalhar, nem existe isso, gente. Eu vou trabalhar em casa. Né? Vou ficar lá na rede. E não terei salário. Eu não vou trabalhar, sabe, fora de casa. Às vezes o que Deus tem para mim é trabalhar dentro da minha casa. Cristo será suficiente? Se esse foi o plano. Esse é o ponto. Eu passei por todas essas fases aí, Fer. Eu já tive a minha fase de trabalhar 100% fora de casa, de ficar 100% trabalhando, mas de dentro de casa. Depois eu fiquei 100% trabalhando com a minha família, sem ser uma pessoa assalariada. Depois eu fiquei no tempo integral um tempo, depois eu dividi, agora eu fiquei 100% no trabalho de novo. Eu já tive todas essas fases, queridos, não satisfaz o coração. Não satisfaz. Amém? Cristo satisfaz. E quanto mais próxima de Cristo você chega, menos você vai levar com você. Mais bagagem você vai deixar para trás. Então, as 1.000 vozes que você estava falando, quais são os ídolos da mulher de hoje? A palavra diz em Isaías 44, ela dá um exemplo para você identificar quais são os seus ídolos. Veja só, eu vou resumir para vocês. Diz lá que um homem, ele acha uma árvore, que pode ser um cipreste, ele pega a madeira dessa árvore e ele começa a esculpir essa madeira e ele faz essa madeira no formato de homem. A semelhança de homem, e a palavra diz, depois leia lá, Isaías 44, a partir do verso 12, diz assim, homem formoso. O ídolo, ele sempre vai ter a forma do idólatra. Ele sempre vai ter o formato do que você gostaria de ser. Então, som do seu coração. Qual é a mulher que eu acho que eu seria plenamente feliz se eu fosse? Esse é o seu ídolo. Mas quando Deus te mostrar, você vai destronar esse ídolo, Deus vai começar a te levar numa viagem nas profundezas do seu coração. E vozes que não são de acordo com a palavra de Deus, e algumas são, queridas. Nós pegamos aquilo que é bom e tornamos aquilo em ídolos. O ídolo da mulher cristã, muitas vezes, é a igreja. É a obra de Deus. É a agenda da igreja. É o ministério dela. É a reunião de mulheres na casa dela. É a célula dela. É o filho dela. É o ministério do filho. É a voz aqui em cima. É o talento nos instrumentos. O talento em gerenciar pessoas. Sabe o que é, às vezes? A capacidade que a gente tem de influenciar uma igreja inteira. A gente se apega naquilo. Essas coisas são coisas ruins? São coisas boas. Mas a nossa capacidade de criar ídolos é tão grande que a gente pega algo que Deus fez como algo bom
e transforma aquilo em essencial para a nossa felicidade. E esse lugar é de Cristo, não é de mais nada. Então essas são as 50 mil vozes que a gente tem, mas o Senhor quer pegar na nossa mão, hoje, se você ainda não começou essa jornada, e te levar nessa jornada. Ele vai te mostrar uma a uma dessas vozes, e é você que tem que destroná-las. Porque Ele quer que você chegue no mais profundo de relacionamento com Ele, mas você vai ter que deixar muita coisa para trás. Quanto mais profundo você for no seu relacionamento com Deus, menos você leva com você. Menos. As coisas vão ficando para trás. Eu acho muito lindo que o nosso pastor Milton, nosso paizão, ele está escondido lá atrás, ó, mulheres. Todo mundo olha para ele lá. Vamos deixar ele envergonhado? Nós chamamos, pastor. Ele fala algo muito, muito lindo. Ele fala que se Deus me pedir o púlpito, eu dou. Se Deus falar para eu descer, colocar outra pessoa e eu liderar uma célula, eu vou. Porque não é o que é o maior, o que é o menor. É o que Deus tem para mim nesse momento. Então, os ídolos, a gente não pode generalizar. Né? O ídolo da mulher na atualidade é esse. Nós sabemos que alguns, assim, estão bem fortes para várias. Mas é isso. É pedir para o Espírito Santo olhar para dentro de nós e falar, sonda o meu coração. Quais são os ídolos que eu tenho construído que são para mim? Porque um ídolo é tudo aquilo que eu quero, conforme o que eu quero. E muitas vezes nós estamos na caminhada, estamos usufruindo de coisas que o próprio Deus nos abençoou, mas estamos transformando isso em ídolos. Isso pode ser na maternidade, isso pode ser na nossa carreira, isso pode ser em tantas esferas da nossa vida. E nós precisamos cuidar. Porque é isso, a idolatria ela sempre vai nos levar para extremos. Vocês já repararam? Antes a mulher não podia trabalhar fora. Daí a mulher agora só trabalha fora, porque senão ela não é ninguém. Daí agora a gente está vendo um novo movimento. A mulher retornando para dentro de casa, mas fazendo muitas vezes disso um ídolo. No sentido de, eu quero meus filhos nessa rotina, nesse jeito. Às vezes nem o próprio marido pode opinar em como os filhos vão ser criados. Não, porque eu li no Instagram, a pediatra tal, eu não sei quem falou, que tem que ser assim. E em nenhum momento você perguntou para o seu esposo, amor, você acha que a gente deve fazer dessa forma com o nosso filho? Não, porque meu marido não sabe, ele não estudou. Quem estudou foi a consultora lá. E eu estou bem nessa fase do bebê, né? Gente, tem consultora para tudo no mundo. E eu acho elas uma bênção. Eu fiz alguns cursos, tá? Então, se tiver alguma consultora aqui, você é uma bênção nas nossas vidas. Mas a gente não pode engessar. Nós não podemos esquecer que o guia da nossa vida é o Espírito Santo. Então, eu aprendi determinadas coisas, mas eu vi que não cabia dentro da minha realidade. Eu ia ter que massacrar o meu marido para poder entrar dentro da rotina que a mulher falou. Porque não podia isso, daí você não pode conversar com o bebê a partir de tal hora, daí você não pode isso, não pode aquilo. E isso não é só para a rotina com bebês, é para tudo. Nós vamos ouvindo a opinião de tantas outras pessoas, levantando ídolos, e às vezes nem consultamos ao Senhor. Deus, é isso mesmo que o Senhor tem para nós? Eu tenho que trabalhar meio período? Ou dentro da minha realidade hoje, e com o teu consentimento eu preciso trabalhar o dia todo? E isso não me faz uma mãe menor, uma mãe pior. Ou às vezes o Senhor está te pedindo a sua carreira. E às vezes nós precisamos entender que nós construímos ídolos das próprias bênçãos que o Senhor nos dá, né, pastora? Sim, então, dando meu testemunho pessoal, eu tinha um ídolo. E por isso que eu acho que Deus pediu e eu tive que fechar meu consultório. Porque fui criada assim numa vida, 4 filhos, uma vida muito dura, difícil, todas as coisas. Então, eu era uma feminista de carteirinha. Eu antes de me converter, eu até gostava de ler a Bíblia, mas para mim a Bíblia era um livro escrito por homens e do sexo masculino. Né? Então eu tinha. E um dos meus valores era que eu queria ser, não digo ser rica, mas eu queria ter
todas as coisas que eu quisesse, coisas que eu não tive na minha infância, na minha adolescência. Então, com a minha formatura, eu vislumbrei uma possibilidade, uma carreira que ia me dar um sustento financeiro, né? E aí, quando eu casei, eu nem pensava em ter filho. Porque, para vocês entenderem, eu me converti com 1 ano e meio de casada. Então, quando, né, eu me formei, eu não conhecia Jesus ainda, né? Eu casei, não conhecia Jesus, com 1 ano e meio de casado. Foi quando Deus começou esse processo comigo. E esse processo foi assim tremendo, porque foi sobrenatural, né? Então, como eu disse, eu tinha esse desejo de ser suprida financeiramente. Filho era depois. Então, eu era dona da minha vida, do meu destino, do meu futuro. Eu tinha feito o que eu queria para a minha vida. De repente, encontrei Jesus e Ele virou a minha vida de cabeça para baixo. Graças a Deus. E Ele começou a trabalhar, né, nos ídolos do nosso coração. Mas Ele é tão lindo, que é de uma maneira tão sutil, que Ele começa a falar com você sobre seus valores. Né? Mas, e filho? E aí eu vi que, né, convertida, não, eu quero ser mãe. E comecei a ter isso como uma certa vontade, prioridade na minha vida, só que não ia caber do jeito que a minha vida estava, que era trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Aí, nesses dilemas, como eu falei, sobrenatural, um dia eu fui orar. Eu tinha 3 meses de convertida. Eu nem conhecia todos os livros da Bíblia. Eu orando, Deus falou para mim assim, leia Ageu. E eu falei assim, Ageu? Tem isso na Bíblia? E fui no índice, porque eu nem sabia se tinha Ageu na Bíblia. E achei Ageu. E eram 2 capítulos. E Ageu falava exatamente isso, né? O profeta Ageu se levantou no tempo em que o povo tinha voltado do exílio para reconstruir o templo. Só que Deus permitiu, lógico, que eles voltassem para reconstruir as casas deles, Jerusalém. Mas o foco de Deus era o templo. E eles começaram a correr atrás da casa deles. E o templo foi deixado de lado. É onde o profeta Ageu se levanta e fala assim, vocês têm semeado muito, mas vocês têm colhido pouco. Vocês trabalham, mas o que vocês recebem é como se tivesse num saco furado. Considera o seu caminho. Vocês querem construir casas apaineladas, né, para vocês, mas a minha casa permanece em ruínas. Na hora, né, eu não entendia nada do exílio, mas o que eu entendi era aquilo. Nossa, eu estou me vendo ali na palavra. Porque eu tenho trabalhado muito, mas não tenho sendo suprida do jeito que eu imaginava. Parece que o que eu recebo é como se estivesse num saco furado. E como eu era recém-convertida, eu já tinha entendido que eu era o templo espiritual. Então, quando aquela palavra veio, que Deus queria que eu reconstruísse o templo, eu falei assim, não, Deus quer que eu comece a edificar a minha vida, que é mais importante. E foi a partir daí que Deus me levou a tomar essa decisão. Como eu disse, não é uma receita de bolo, é individual, porque eu tinha esse ídolo que precisava ser destronado, que era da minha carreira profissional, que era Deus ter suprimento financeiro, achando que isso que ia me trazer felicidade, que isso ia suprir a minha vida. E não era isso, né? A palavra fala que nós não somos mais de nós mesmos, né? Quando a gente entender isso na sua plenitude, nós vamos entender que a nossa carreira não é nossa, que o nosso tempo não é nosso, que os nossos filhos não são nossos. Então não adianta eu pegar como esse homem de Isaías e construir um ídolo no formato, no molde que eu quero. Porque se eu for realmente filha de Deus, eu tiver uma aliança com Deus, Deus vai me tirar isso para o meu bem. Para o meu bem. Quando Jesus fala para Marta, escuta, eu não vou pedir para Maria sair de onde ela está, porque ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, todo o resto eu posso tirar. Isso ela não vai perder.
Queridas, isso você não vai perder. Mas você precisa encontrar esse lugar no Senhor. Ali você não vai ficar em dúvida com a pastora Adriana. Não ficou em dúvida. Ela entendeu. É uma revelação que acontece para aquelas que estão aos pés do Senhor. Você não tem dúvida do que é que o Senhor revelou para você. E a partir dali, qual é o seu próximo passo? Tomar a mão do Senhor e obedecer. Você vai com alegria. Você vai com alegria. Porque você sabe quem foi que falou com você. Você sabe o que Ele está fazendo para o bem dos seus filhos, mulher de Deus. Os seus filhos não são seus. Os seus filhos não são seus. Seus filhos são filhos dele, são filhos de uma aliança. Que pode ter começado com você, como começou com a pastora Adriana, mas não vai parar em você, amém? O Senhor vai fazer coisas infinitamente maiores e melhores e muito mais impactantes nesse mundo através dos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, mas você tem um papel nessa geração de ocupar o seu lugar e falar assim, amém, Senhor. Como Maria, a outra Maria, seja feita a sua vontade e não a minha. Enterra essa Eva que fala assim, a minha vontade eu vou fazer. E olha para Maria, uma adolescente, camponesa, que teve a coragem, a audácia de falar, seja feita em mim, conforme o Senhor quer. Amém? Amém. Amém. Para a gente finalizar, eu queria, de forma prática, né, para o dia a dia das mulheres que estão nos ouvindo, para o meu dia a dia, como é que a gente levanta um altar? Porque nós vamos adorar. A adoração, ela não é opcional. Quem nós adoramos, isso sim nós podemos escolher. Nós sempre vamos adorar algo ou alguém, mas quem nós vamos adorar, essa é a nossa escolha. Como é que a gente falou muito de pedir ao Espírito Santo para que Ele nos ajude a identificar os ídolos do nosso coração, e destroná-los. Como é que, na prática, nós levantamos um altar de adoração ao Senhor no nosso coração e nas nossas casas? Eu acho que só tem um jeito, quer dizer, pode até ter muitos jeitos, mas é você ser cheia do Espírito Santo. Né? A pastora Andréia, ela pregou muito bem isso, né? Sobre as obras da carne e os frutos o fruto do Espírito, né? Então, quando a gente tem, na prática, você tem uma vida que você busca Deus, que você, como foi falado aqui agora à tarde, como Moisés, você fala assim, eu não vou se o Senhor não for comigo. Você tem que decidir, eu vou ser uma mãe segundo o coração de Deus. Eu vou ser uma esposa segundo o coração de Deus. Eu vou ser uma jovem solteira ou uma viúva. Não importa a sua situação, porque você é a única e Deus te conhece e conhece o seu momento. Né? Você tem que ser feliz e sabendo que Deus é tudo que você precisa. E Ele não te deixou sozinho. O Espírito Santo, Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai ser o ajudador, o consolador, aquele que vai ensinar toda a verdade. Ele vai nos encher. Porque existe uma diferença, uma mulher cheia do Espírito e uma mulher que tem o Espírito. Às vezes a gente confunde. Se você aceitou Jesus, tem uma aliança com o Senhor, o Espírito Santo habita em você. Então isso é fato. Mas você ser cheia do Espírito Santo é diferente. E aí sim, você na prática, você vai saber quem você é, o seu propósito, né? Você vai saber as decisões, como a pastora Etel disse, que você vai tomar, você já vai saber, porque você está tão cheia do Espírito Santo. E uma das promessas que eu acho mais lindas que ele faz é assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. E sobre a minha vista eu vou te dar conselho. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem tudo. Os nossos filhos precisam de mães
cheias do Espírito Santo. O nosso esposo precisa de esposas cheias do Espírito Santo. A nossa vida profissional, o nosso chefe precisa de nossos chefes de mulheres que sejam cheias do Espírito Santo, que vão ser luz aonde quer que elas vão, né? Nos deu uma dica. É isso que a pastora Adriana falou, querida. Tudo aquilo que nós temos na nossa vida foi Deus que nos deu. Você que sabe, você tem essa consciência? Porque às vezes a gente não tem, às vezes a gente acha que a gente chegou onde a gente chegou pela força do nosso braço. Se Deus tirar a mão de sobre a nossa cabeça, nós cometeríamos as maiores atrocidades. Aquilo que a gente tem foi Deus que nos deu. Porque Ele tem um plano, não é sobre nós. É sobre o que Ele tem para fazer através de nós. Então, estar cheia do Espírito Santo vai transbordar em fruto do Espírito. Seus filhos vão ser parte desse fruto. O seu trabalho vai ser parte desse fruto. O seu serviço na casa de Deus vai ser parte desse fruto. A influência que você vai ter sobre as pessoas, a sua capacidade de evangelizar, de refletir Jesus. Tudo isso vem de uma fonte. Uma fonte. Que Cristo disse para uma mulher que não estava no casamento conforme o nosso padrão, que não vivia no lugar onde devia viver um filho de Deus, que não sabia o que ela ia fazer. Cristo olhou bem para aquela mulher e falou assim: se você soubesse com quem que você está falando, você pediria e eu te daria água viva. Queridos, vocês são filhas da aliança. O Jesus, o próprio Cristo, está desejoso de pegar na sua mão e te ensinar. Te levar, te ensinar, não te deixar ser confundida. Não ser confundida também é uma das promessas de Deus. Amém? Agora nós precisamos ter os nossos olhos fixos nele. Ele é a fonte de tudo que a gente precisa. Ele é a nossa fonte. Então, se a pastora falou, né, se tem uma dica, apegue-se a Jesus. Olha para Ele, tem os seus olhos fixos nele. Pensa em Maria. Sente-se aos pés do Senhor da forma que der, do jeito que der. Pastor, mas eu tenho 5 minutos, faça 5 minutos. Mas eu orei no ônibus, ore no ônibus, não importa. Não tente colocar Deus numa caixa. No jeito que você viu alguém fazer, não. Deus tem um plano, ou não foi Ele que te deu esse ônibus para você andar, ou não foi Ele que te deu esse trabalho, ou se não foi Ele que te deu essa rotina. Seus filhos não podem ser uma desculpa para te manter fora da presença de Deus, ou não foi Deus que te deu esses filhos. Ou Deus é doido? Ele não é doido. Ele quer pegar na sua mão e te ensinar como depender dEle para fazer tudo o que você foi chamada para fazer e mais, na dependência dEle, com os seus filhos, para que isso possa transbordar aonde você for. Amém? Mulheres cheias do Espírito Santo. Aquele dia que você acordou com uma vontade de murmurar, sabe que você já acorda meio assim, oh meu Deus, eu estou aqui reclamando da minha casa, do tudo. Coloca um louvor bem alto. Levanta suas mãos e fala: Senhor, eu quero a tua presença, mais do que tudo, mais do que tudo. Você vai ver que em poucos instantes a atmosfera muda. A atmosfera muda porque a gente dá lugar para que o Senhor convença o nosso coração de que aquele dia foi o dia que Ele fez. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Eu vou pedir para que as pastoras orem, né? Para que o Senhor nos revele os ídolos do nosso coração, convença o nosso coração, que muitas vezes é duro, e nos leve a um lugar de suficiência nele. Amém? Você pode começar. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos aqui nos colocar, somos mulheres cheias, Senhor Deus, da Tua graça, do Teu Espírito, estamos aqui porque queremos, Senhor Deus, Te conhecer mais. Em nome de Jesus, que nessa tarde o Teu Espírito Santo esteja enchendo agora. Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela Tua visitação, pela Tua presença, em nome de Jesus, nada nós podemos
podemos fazer sem o Senhor Jesus. Nada sem mim, nada podeis fazer. Essa foi o que o Senhor nos dirigiu. Então estamos aqui nessa noite. Eu queria, nessa tarde, minhas irmãs, não estejam só ouvindo a minha oração. Eu queria que você levantasse agora e comece a clamar agora, para que o Espírito Santo venha encher a tua vida, porque Ele quer fazer isso nessa tarde. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós somos únicas. O Senhor tem um propósito específico para cada uma de nós, assim como o Senhor falou com Jeremias, que o Senhor o conhecia antes que ele tivesse entrado no ventre da mãe dele. Senhor, o Senhor nos conhece, foi o Senhor que nos projetou, o Senhor sabe todas as coisas, e nessa tarde, Senhor Deus, nós queremos declarar que queremos viver o propósito do Senhor, queremos declarar que tudo aquilo que pensamos, que achamos, que os ídolos que construímos nas nossas vidas vão cair por terra agora. Em nome de Jesus, queremos nos render aos teus pés, e isso não é só um lugar físico, é mais do que isso, é um lugar espiritual. Espiritualmente, nós queremos escolher a boa parte, e a boa parte não é só física, como eu disse, não é só ter um tempo na tua presença, mas é ser uma pessoa que depende do Senhor. Escolher a boa parte é ouvir a tua voz e pôr em prática. Isso é escolher a boa parte. E como mulheres nós queremos escolher a boa parte. Clamamos pelo teu auxílio. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso ajudador. Esteja nos ajudando a ser melhores, Senhor Deus, mães, esposas, profissionais, ministras do Senhor. Senhor, nós clamamos pelo teu enchimento nessa tarde, que possamos entender que dependemos do Senhor. O Senhor Jesus, tu és tudo o que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós ansiamos, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada mulher. Pai, eu quero agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor de trazer uma missão e propósito na vida de cada uma delas, como o Senhor já tem feito, Senhor Deus, e enchendo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos comigo, querida. Se você hoje aqui foi trazido no seu coração consciência de ídolos. Eu quero que você feche seus olhos nessa tarde. Aliás, todas fechem os olhos. Mas se o Senhor abriu seus olhos para alguns ídolos nessa tarde, coisas boas e ruins que você tem colocado como supremas na sua vida, como essenciais, como definidoras da sua felicidade agora. O Senhor Jesus está nesse lugar. Ele veio nos encontrar, e mais que isso, Ele veio nos libertar de todo jugo. Todo jugo que Satanás quer tentar colocar sobre nós e que nós muitas vezes tomamos e colocamos sobre nós. Você é livre. Você é filha de Deus, você é livre. Você é livre. Entrega isso agora para o Senhor. Aí onde você está, não ouça somente o que você ouviu aqui, mas haja. Entrega isso agora para o Senhor. Confia que Ele vai te dar o próximo passo. Confia que aquilo que precisa ser deixado, Ele vai mostrar. Que aquilo que precisa ser colocado no devido lugar, Ele vai mostrar. Que os níveis serão restabelecidos, porque Ele é o maior interessado em te mostrar, em te fazer uma adoradora verdadeira. Essas é que os olhares do Senhor procuram nessa tarde, e Ele veio aqui para transformar você em uma verdadeira adoradora, não uma idólatra mais, mas uma verdadeira adoradora. Então entrega isso nessa tarde, confiante no amor. Vai haver misericórdia para te resgatar. Eu sinto o Senhor falando no meu coração que há muitos de vocês aqui que não confiam na sua capacidade, muitas vezes, de discernir. Você pensa assim, mas eu não sei ouvir a Deus.
quando o Senhor me pediu para deixar meu trabalho, eu estava sentada numa carteira de amamentação, com a minha filha de 1 ano no colo. E eu falei assim, eu nunca um dia sequer, desde que eu comecei a trabalhar, eu não tive um trabalho. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar fazendo o que aqui dentro o dia inteiro? O Senhor falou para mim assim, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Mas nós vamos falar sobre hoje. Eu não vou conversar com você sobre a quinta-feira, eu vou conversar com você sobre quarta-feira. E você vai fazer a próxima coisa. Você não vai pensar no que eu vou fazer na segunda, quando for um dia útil. Olha que triste. O mundo nos ensinou a olhar os dias quando a gente não trabalha como dias inúteis. Isso é uma mentira, queridas. Mentira. Destrona isso no seu coração. Mentira. Todos os dias na presença de Deus são úteis. Amém? O Senhor me disse audivelmente, eu vou te ajudar. Agora olha para mim, você acha que Deus vai falar isso para mim, não vai falar isso para você? Vivo hoje. Ele diz para você, eu vou te ajudar. O chamado para hoje é entrega. Entrega. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou te ajudar. Você tem uma promessa do Senhor. Ele vai te ajudar. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém? Você recebe? Foi gostoso? Valeu a pena esperar? Você pode aplaudir o Senhor, então? Deus é bom.